O zagueiro e lateral direito Ibanez foi para a coletiva de imprensa no dia de hoje falar sobre alguns pontos ali, sobre o Ancelotti, falou também sobre o Danilo. E eu separei aqui esses momentos para a gente assistir juntos, reagir, debater e trocar uma ideia aqui nos comentários. Então já se preparem para opinar aqui embaixo. Mas antes de a gente assistir, eu gostaria de pedir a todos que estão acompanhando nosso conteúdo, estão gostando, para já deixarem um like nesse vídeo, também para se inscreverem no nosso canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. Lembrando, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, a gente está trazendo tudo aqui para vocês. Então fica ligado com a gente. Agora vejam bem, galera. Vamos para esse primeiro momento, então, né, da coletiva do Ibanez, que eu separei aqui para a gente poder assistir juntos. Então vamos lá. Conversa específica, não. Acredito que o Mister ele é bem direto e reto naquilo que ele quer dentro do grupo, e isso daí é muito importante para a gente porque clarifica muitas coisas. Então, com o Danilo, o dia a dia é sempre muito bom, ele esclarece muitas dúvidas que a gente tem dentro do grupo, seja de lateral, seja de zagueiro, porque ele também faz as duas funções, então isso daí ajuda muito. E é isso, não teve conversa nenhuma especial. Declaração do Ibanez aí, né, galera? Falando um pouco ali sobre o Danilo, também sobre o Ancelotti. Falando que o Ancelotti é muito direto naquilo que ele pede dos jogadores ali, da função que eles exerçam, né? E assim, falando também sobre o Danilo, né? Que o Danilo dá muitos conselhos. E para mim fica cada vez mais claro que a função do Danilo, além de, obviamente, jogar quando for necessário, né? É também ajudar esse grupo, né? Ser um líder ali de fato. Todos nós já sabíamos essa questão da liderança, mas a gente vê ali diversos jogadores falando sobre essa questão do Danilo, né? O Danilo aconselhando, enfim, pro Ibanez, né? Que tá fazendo essa zaga lateral direita, principalmente. E assim, acho muito interessante isso. Eu acho que o Ibanez aí foi dito, né? Depois do amistoso contra o Egito, mas para mim fez uma partidaça. Jogador muito, muito bom. Tá jogando com a vida, com o coração, de fato, né? Parece que assim, tá dando valor de verdade para essa convocação, tá valorizando, né? Tá vestindo a camisa da seleção brasileira. E, cara, é isso que a gente precisa. Mas vamos prosseguir aqui para o próximo momento que eu separei do Ibanez. Veja só, vamos lá. Sim, depois da Copa fui convocado para essa partida. Acredito que naquela fase, naquela época, a seleção estava fazendo uma parte de reestruturação e acabou que muitos que estavam na Copa do Catar não estavam naquela convocação, então teve muitos jogadores novos na seleção naquela chamada. E 3 anos depois, estou aqui de novo, graças a Deus. Acredito que pelo trabalho que eu fiz dentro do clube e tudo aquilo que mostrei, independente se for de zagueiro ou lateral, acredito que eu estou pronto para qual for a posição que eu jogue. Então, eu estou aqui para dar o meu melhor, em qual seja ela. Declaração aí do Ibanez, fortíssima. É muito bom, né? Ele falando ali sobre a questão de no ciclo, né, pós-Copa do Mundo ali, ele foi convocado. Não sei se foi na primeira partida pós-Copa do Mundo ali, na verdade, né, mas ele falando que foi convocado e hoje, né, 3 anos depois, está de volta e está pronto para jogar aí, seja de lateral direito, seja de zagueiro. E assim, a gente tinha visto ele atuando no lateral direito, eu achei ele um lateral direito, né, obviamente, como ele está fazendo esse lateral teoricamente improvisado, é um lateral mais defensivo, mais seguro. Achei ele bem consistente, gostei. Para a proposta de jogo do Ancelotti, daquele 4-2-4 ali, como tem muitos atacantes, né? Então, talvez a gente precise de alguém mais defensivo se fosse concretizar esse esquema no caso, né? Mas quando ele jogou de zagueiro agora no amistoso contra o Egito, fiquei mais impressionado ainda, né? Atuou muito bem também. Na minha opinião, ele atuou melhor do que o Marquinhos. Então, assim, interessantíssimo o Ibanez aí, a atuação dele, o jogador não conhecia, fui conhecer agora, né, de fato, depois da convocação para a Copa do Mundo. Se não me engano, eu nem lembrava desse amistoso que ele foi desse jogo que ele foi convocado depois da Copa do Mundo. Mas enfim, vamos lá então para o próximo momento aqui que eu separei do Ibanez, próximo e último momento, né, que eu separei do Ibanez, falando aqui um pouco sobre o Ancelotti, né, o que o Ancelotti pede para ele. Então vamos lá. Para ser sincero, conversas assim longas de questões de lateral ou de zagueiro, não tive muitas com o Mister. Ele foi bem específico naquilo que ele queria. Então, para mim, o quão mais específico ele é, melhor é para mim. Porque se ele me diz eu quero que tu ataque, eu vou estar pronto para ir atacar. Se ele me diz eu quero que tu defenda, eu vou estar pronto para ir defender. É simples. Interessante também a declaração aqui do Ibanez, né?
a gente pode ver que o Ancelotti de fato é específico aí no que ele pede, né, para os jogadores, a função que exerce. Ele até deu exemplo, se ele pedir para eu atacar, eu vou atacar, né, que ele é ser específico de fato. Se ele pedir para eu defender, eu vou defender. E a gente já pode imaginar ali que o Ancelotti pede, né, para ele poder jogar nessa lateral, fazendo uma função mais defensiva, e quando joga de zagueiro, né, enfim. Mas bem provavelmente é disso que ele tá falando. E assim, cara, muito bom a gente ter um zagueiro barra lateral direito aí que tá bem, tá jogando muito bem de fato, né? Vou até buscar aqui para vocês aqui, ó. O Ibanez, né, que era um jogador que não era tão conhecido, joga no Al-Ahly, né? E ele tem 27 anos de idade, galera. Então, assim, não é um cara velho, tá? Um cara relativamente novo. Pode muito bem jogar uma próxima Copa do Mundo depois dessa aí, vai estar com 31. E, cara, pelo fato de jogar no Al-Ahly, eu acredito que não seja muito conhecido, mas tem futebol para atuar em muito clube da Europa aí. Vamos ver se depois da Copa, né, não pinta uma proposta para tirar ele da Arábia. Vamos ver, financeiramente acho difícil, mas para jogar no futebol mais em evidência, num time maior, numa prateleira, né, mais em evidência, vamos ver como é que ele se desempenha aí na Copa do Mundo. Mas eu acho que ele vai ser uma peça muito importante para o Ancelotti agora, né, tendo em vista depois aí da lesão do Wesley, como a gente tinha o Wesley como esse lateral mais ofensivo aí dentre todos os quatro laterais que a gente levou, considerando lateral esquerdo, lateral direito, o Wesley era o nosso lateral mais ofensivo. Então, com a perca do Wesley, e também, né, o Ancelotti vindo a trazer o Ederson, então trouxe um outro meio-campista para consertar algo ali que ele deve ter percebido que o meio de campo dele precisava de, né, ele chamou poucos meio-campistas e muitos defensores, então ele tentou consertar isso ali. E eu acho que ele já aceitou que nossa linha ali, né, nossos quatro defensores vão ser realmente jogadores mais táticos, né, mais defensivos, né, mesmo se for o Danilo ou o Ibanez na lateral direita, ou se for o Alexandro ou o Douglas Santos na lateral esquerda. Até que o Douglas Santos, assim, desce um pouco mais para atacar, mas eu acho interessante isso também, porque assim, se a gente for adotar esse 4-2-4 que o Ancelotti gosta aí, né? Apesar de eu achar o 4-3-3 melhor, a gente tem muito atacante, então a gente tem dois homens no meio de campo ali. Lógico, para defender, a gente defende no 4-4-2, isso nunca vai mudar, como o Ancelotti disse, então essa linha tem que ser recomposta, mas exatamente pelo fato de ter que recompor, eu acho interessante a gente ter essa linha defensiva mais sólida, né? Com quatro defensores de fato ali. E, enfim. Eu gostei muito das atuações do Ibanez aí, achei ele um ótimo jogador. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí sobre o Ibanez, né? Gostaram das atuações dele, gostaram das declarações que ele deu aqui? O que vocês esperam sobre o Ibanez na Copa aí? Já deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E novamente, quem está acompanhando nosso conteúdo, está gostando, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. No mais é isso, valeu, tamo junto.